Oi galera, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês bem. Hoje eu tô começando mais um vlog de leitura. Eu sei que vocês adoram vlog de leitura. E hoje o vlog, ele é muito especial porque é de um livro que, assim, super comentado, super hypado. E eu tô falando de O A Vida Invisível, de Eddy LaRue, da V. Schwab. Esse livro que chegou pra mim tem mais ou menos uma semana. Eu tava esperando aí terminar as minhas leituras em andamento pra pegar ele. E hoje é um sábado, dia 2 de outubro. Eu tô prestes a abrir uma live. Eu vou começar esse livro em live. E pretendo também atualizando vocês aqui nesse vlog sobre as minhas impressões dessa história, que, assim, tô com expectativas muito altas, tá? Todo mundo me deixou muito, sei lá, muito esperançosa de amar essa história. Então, assim, eu espero gostar muito do livro, mas eu tô com medo de me desapontar ao mesmo tempo. Mas eu tô achando que vai ser uma boa experiência. De qualquer forma, eu conto pra vocês aqui o que eu for achando ao longo da leitura. Vou começar agora, então, na live que eu vou abrir. E daqui a pouquinho eu volto pra comentar com vocês sobre o quanto eu li, o que eu achei do que tá acontecendo, como que tá indo. E vamos começar. E aí, gente, tô voltando pra atualizar vocês do que eu li. Minha máquina de lavar roupa, se vocês escutarem um som no fundo, é a minha máquina lavando roupa. Enfim, tô voltando pra atualizar vocês do que eu li de Eddy LaRue. Tô com um livro aqui do meu ladinho. Hoje é domingo, então a gente tá no dia seguinte ao dia que eu comecei esse vlog. Ontem eu abri a live. Eu fiz 4 sprints de 40 minutos, eu cheguei até a página 100, eu li a primeira parte inteira, li um pedacinho da segunda parte e agora eu tô exatamente na página 100 e... como é que eu comecei a terceira parte e eu esqueci o meu marcador, mas eu tô na página 180 exatamente aqui, ó. Então vamos conversar sobre o que aconteceu agora, né, até agora na história e o que eu achei do livro até então. Bom, se você já conhece a sinopse do livro, o que eu vou falar aqui vai ser meio repetitivo, mas vamos lá, né, contextualizando vocês sobre do que se trata essa história. Esse livro é um realismo fantástico, em que a gente tem uma protagonista que se chama Adeline LaRue, LaRue, na verdade, porque ela é francesa, então a gente pode dizer que se fala LaRue. Bom, a nossa heroína, ela nasceu no interior da França no século 17, 1600 e... no final dos anos 1600, não me lembro exatamente agora quando. Bom, quando a história começa, a gente conhece a Eddy LaRue morando em Nova York no ano de 2014 e a gente vai acompanhando ali o cotidiano dela, tudo que ela tá fazendo desde amanhecer, né, tipo, andando por Nova York, passando em cafeterias e tudo mais, e a gente já vai percebendo como a vida dela é muito solitária e muito peculiar desde o princípio. Ela tem uma condição em que as pessoas se esquecem dela, ninguém lembra dela. Tipo assim, a pessoa falou com ela, atendeu ela aqui agora, aí se virou pra pegar um negócio, já não lembra mais dela, entendeu? É um negócio muito louco. E daí a gente vai tendo a narrativa alternando entre o ano de 2014 no presente e 300 anos no passado, no começo do século XVIII, fim do século XVII, que é o período original da Eddy LaRue, lá no interior da França, numa vilazinha bem pequena, foi onde ela nasceu, lá pelo final dos anos 1600, né? Final então ali do século 17, e a gente vai acompanhando ela desde que ela tem uns 7 aninhos mais ou menos, que é quando ela começa a visitar, né, a ir com o pai, no caso, numa vila próxima, assim, no mercado e tudo mais, e é assim que ela vai alimentando ainda mais esse espírito de querer conhecer mais do mundo, querer ser uma pessoa de espírito livre, que viaja, que conhece mais pessoas, conhece, sabe, cidades novas. Ela é muito sonhadora desde criança, ela também tem uma alma muito artística, porque ela ama desenhar, então ela tá sempre fazendo rascunhos, e tudo isso muito incentivado pelo pai, que é uma pessoa mais sensível. Já a mãe dela é uma pessoa mais durona, assim, que cria ela já, sabe, na rédea, assim, bem duramente, porque a mãe dela quer que ela cresça como todas as moças ali da vila, né? Que ela arrume um marido, que ela se case, que ela tenha uma família e que ela crie os filhos, né? Então esse é o status quo ali da época, é isso que as mulheres eram criadas pra fazer, só que não é isso que a Eddy quer. Ela quer mesmo alimentar esse espírito livre dela, de viajar pra outras cidades, conhecer
animais exóticos, conhecer outras pessoas. Enfim, esse é o grande sonho dela, o grande desejo dela, ser livre e não ter que atender as expectativas de mais ninguém além das suas próprias, sabe? Nisso, eu e Ed, nós somos muito parecidos, então eu já me conectei muito com ela nesse aspecto. Com isso, então, o tempo vai passando, né? A gente vai vendo a Ed crescendo e esse instinto dela de querer conhecer o mundo se intensificando cada vez mais. E, paralelamente a isso, a gente vai também vendo ela tendo contato com a Estelle, que é uma idosa ali do vilarejo que sempre rezou para muitos deuses, né? Os deuses antigos que eles chamam. E é assim que ela também aprende, né, enfim, né, fazer esse tipo de oração para esses outros deuses que não o ortodoxo ali da região, que é o deus do cristianismo. Então, com essa mulher, né, essa senhora, assim, ela acaba aprendendo a fazer essas orações para outros deuses e tudo mais, só que a senhora fala para ela, olha, você não pode fazer pedidos para deuses depois do anoitecer, porque os deuses da escuridão tem toda uma questão ali e tal, que assim, não faça isso, não peça nada pra Deus depois do anoitecer, e tudo bem, vai passando o tempo, ela vai crescendo, vai ficando cada vez pior as coisas, porque a pressão pra ela se casar fica cada vez pior, até que chega numa época ali da vida dela, quando ela tem 23 anos, que ela não tem escapatória, que ela vai se casar, a família dela está obrigando ela a se casar e não é algo que ela quer e tudo mais, e inevitavelmente ela vai acabar pedindo para um Deus para que isso não aconteça, para que ela seja livre, para que ela não tenha que responder a mais ninguém, que ela seja uma pessoa, tipo, de vontade própria e, enfim, né, que ela possa viver, ter muito tempo para viver e conhecer tudo que ela quer conhecer do mundo. Só que, assim, acidentalmente ela acaba fazendo esse pedido para um Deus da noite, né, um Deus da escuridão. E é aí que a coisa muda na vida dela, porque a condição para que isso aconteça, para que ela tenha esse desejo atendido, é que ela seja uma pessoa que vai viver a vida inteira sem deixar uma marca no mundo. E é por isso então que ninguém se lembra dela, é por isso então que tudo que ela escreve não fica marcado no tempo. Todas as ações dela, né, atitudes que ela faz para deixar uma marca no mundo, não acontece. Então ela é uma pessoa esquecível, ela é uma pessoa que ninguém lembra, e isso começa 300 anos no passado e vai se estendendo até agora, 2014, quando ela tá vivendo em Nova York. No momento que eu cheguei aqui do livro, eu já fui, né, já cheguei na parte em que ela conhece um rapaz ali de Nova York, que é o Henry, ou Henry, fale como você quiser. Ele é um rapaz que, assim, contra todas as probabilidades, ele vai lembrar dela. Eles vão se conhecer de alguma forma ali, e ele vai acabar se lembrando da pessoa que ela, né, que ela é. E isso tá trazendo muito questionamento pra Ed, porque em todos esses anos ninguém nunca se lembrou dela, sabe? Ela sempre sofreu muito. E isso é uma coisa muito triste, eu acho, que a Vi Schwab fez muito bem, que é mostrar o quanto ela é solitária. Ela é uma moça muito, muito, muito sozinha, uma pessoa muito solitária, que não consegue criar laços com ninguém. Então ela tem uma vida muito, muito triste. Eu acho muito triste, mas é o preço que ela paga por aquilo que ela desejou. Eu tô achando a história toda escrita de uma forma muito bonita, muito delicada. A Ed é uma personagem bastante delicada. Ela tem uma alma muito artística, então ela se atrai por tudo que é artístico, sabe? Livros, cinema, música, literatura de todos os tipos, artes plásticas, artes visuais, dança, enfim, ela se atrai por tudo que é artístico, porque foi isso que alimentou a alma dela desde que ela era criança, sabe? Então eu acho que a autora trouxe isso de uma forma bem bonita aqui pra história. E, enfim, até o momento eu tô achando a leitura muito envolvente e imersiva pra mim. Eu tava até com medo de ter essa experiência que eu vi outras pessoas falando sobre ser um livro que não acontece muita coisa, que é um livro lento, que é um livro assim, assado. Eu tô gostando de como a autora tá conduzindo a história, que ela fica alternando então entre o presente e o passado, porque eu acho que isso me aproximou ainda mais, me fez entender completamente a vida da Ed, como que ela é sozinha, como que ela é melancólica, como ela é uma pessoa que, assim, ela não tem muitas possibilidades na vida, sabe? A autora mostrou isso muito bem, tanto no passado quanto no presente. E eu acho muito legal de voltar no passado. Eu já vi algumas pessoas falando também que não gostam muito disso, né? De ficar voltando pro passado. Eu tô achando muito interessante também, muito importante voltar para as cenas do passado pra gente entender como tudo começou, como que se deu esse pacto que ela fez, quais são as consequências disso. Entender mesmo tudo que envolve, sabe, essa situação da Ed. Então, pra mim tá sendo muito bem contextualizado, sabe, toda essa situação da Ed LaRue, e eu tô amando, eu tô gostando muito mesmo da história até o momento. A Vi Schwab escreve de uma forma belíssima, belíssima, realmente muito tocante e, de novo, muito sensível. Eu não diria que é poético, mas eu diria que é muito sensível, sabe, muito
tocante, mais uma vez. E eu tô na página 180, agora eu vou pegar a tarde de domingo pra ler mais um pouco. Não sei se eu vou conseguir chegar na metade hoje, talvez sim. Mas enfim, eu volto a atualizar vocês quando avançar mais um pouco. Mas até o momento, gente, eu estou adorando a história, tá? Tô gostando muito. E não sei, né? Eu não sei muito bem o que esperar de acontecimento pra história, porque eu não sei, eu não consigo ver cenários de pra onde isso vai, sabe? Eu não consigo imaginar uma coisa que possa acontecer no futuro da Ed, mas eu tô torcendo muito por ela, porque eu acho que, não sei, eu me simpatizei muito com a personagem, sabe? Então eu quero muito que ela saia dessa bem, que ela fique feliz e que ela, enfim, né, encontre uma forma de ser feliz, porque a vida dela é muito triste, gente, sério, socorro. Então é isso, depois eu volto e atualizo um pouco aqui vocês de novo. Até depois. Eu vou falar baixinho, porque o Léo tá dormindo. Mas eu acabei de ter certeza de uma coisa que eu já tava desconfiando há algum tempo, envolvendo o Henry. Acabei de ter certeza. Eu tô exatamente na metade do livro. Meu Deus. Gente, cheguei na página 280 do livro e agora eu tô conseguindo atualizar vocês mais cedo. Eu tava assim, apenas surtando enquanto eu lia de manhã antes de sair pra trabalhar, porque, meu, eu basicamente acertei o que eu tava esperando, imaginando que tivesse a ver com a história do Henry. Então eu já tinha assim umas suspeitas do que poderia ser o motivo dele poder lembrar da Ed, e eu acertei esse motivo. Só que assim, eu acertei o motivo, mas eu não acertei detalhes, né? Então os detalhes eu tô pescando agora. E quando eu vi que eu acertei, que eu entendi o que tá acontecendo, eu tava surtando, mas surtando quieta, porque o Léo estava dormindo e eu aqui na sala lendo antes de sair pra trabalhar. Foi o auge. Mas preciso falar com vocês algumas coisinhas. A primeira é que eu leio essa história tendo muito uma sensação de ser um tipo de conto de fada contemporâneo, sabe? Lembra muito essas histórias, assim, de princesas. Eu não sei, eu tenho a impressão de que me lembra muito essas histórias de princesa. História de... sabe coisa da Disney mesmo, assim? Na verdade, eu acho que me lembra muito contos de fada. Um conto de fada contemporâneo, assim, que tem esse quê de sombrio meio... sei lá, Irmãos Grimm, sabe? Que tem essa coisa do sombrio, essa coisa da floresta, dos deuses antigos ali e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem essa coisa da contemporaneidade, né? Tem essa coisa da maldição e algo ou alguém que é imune a essa maldição e, né, os rumos que essa história vai tomar. Então essa essência da história me lembra muito, muito conto de fada e eu tô amando ter essa sensação com a história, sabe? E uma coisa que eu tava também percebendo na primeira metade, assim, do que eu já li, que foi... eu deveria ter falado isso no take anterior, inclusive eu me esqueci, é que enquanto eu ia lendo sobre a história da Ed, eu ia me lembrando muito de uma outra história que eu já conhecia, mas eu não sabia qual era, né? Minha memória não tava me ajudando a lembrar qual que era essa história. Aí eu fui lendo, e eu fui puxando assim na cabeça, falei, não é possível, isso tá me lembrando alguma coisa. Aí eu fui lembrar que o que a história da Ed tá me lembrando é a história de um filme. Eu não vou saber agora exatamente o título do filme, mas eu acho que é A Incrível História de Adeline. Vou deixar aqui a capa. Eu comecei a lembrar disso, né, desse filme, tanto pelos nomes das protagonistas, que é basicamente o mesmo, mas escrito de forma diferente, e também por essa coisa da imortalidade, porque assim como a Ed LaRue, a protagonista desse filme, aconteceu uma coisa X ali na vida dela que fez com que ela fosse imortal também. E, enfim, ela já tem mais de, sei lá, acho que mais de 100 anos, imortalizada no corpo de uma mulher de 29 anos. E ela é muito solitária também, assim como a Ed LaRue, só que ela é solitária porque ela escolheu não se aproximar das pessoas porque ela é imortal, ela vai morrer e as pessoas não. Então ela vive essa vida muito solitária. Daí, enquanto eu fui lendo a Ed LaRue, eu fui lembrando desse filme, dessa história desse filme, né, mas eu só não conseguia me lembrar exatamente que era a história do filme. Quando eu lembrei que deu um estalo, me deu até vontade de ver o filme de novo, sabe? Mas enfim, me lembrou muito e eu queria comentar com vocês, assim, mais a título de curiosidade mesmo.
E, gente, olha, eu sinto muito dó desses personagens, dos dois, tanto do Henry quanto da Ed. Eu me identifico muito com a Ed, muito mesmo, tipo, muito mesmo, demais, assim. Os desejos, as vontades, os sonhos dela, eu acho que eu me identifico demais. Inclusive os gostos, né? Tem um quote que eu até mostrei lá no Instagram aqui, que ela fala sobre comida, né? Um momento, assim, que ela tá provando uma comida e daí vai falar que, tipo, comida é uma das melhores coisas da vida é comer. E tipo, olá, tudo bom? Concordo totalmente. Enfim, gente, eu tô assim, apaixonada pela Ed. Eu acho que ela é minha alma gêmea, só que ela é uma personagem. Eu vou até ler aqui, olha. Ela fala assim: a comida é um dos maiores prazeres da vida. Não simplesmente a comida, mas a comida boa. Existe um abismo enorme entre nutrição e satisfação. E mais pro final do quote diz assim: muitos aspectos da vida se tornam rotineiros, mas a comida é como a música, como a arte, sempre traz promessa de algo novo. Uma coisa também bem legal desse livro é que ele tem muito de arte, ele é bem artístico, tanto na forma como o autor escreve, quanto nas coisas da rotina desses personagens, né? O Henry, ele trabalha em um sebo, ele tem essa alma também bem, digamos assim, essa questão da personalidade dele ser bem sensível, assim como a da Ed. A Ed também ama literatura, ama música, ama teatro, ama cinema, ela ama de tudo, assim, que tá envolvendo as artes. Eu acho isso muito legal. Tem várias referências aqui também a escritores, referências a diretores de cinema. Gente, eu tô encantada até o momento. Eu espero que o final... que essa última metade, assim, não me decepcione, mas eu acabei de passar da primeira metade do livro aqui, ó. E, enfim, né? Quero terminar logo, saber como é que vai acabar. Ai, espero que eu goste do final. Não me decepcione, por favor. Ai, gente, eu terminei. Ai, meu Deus do céu, terminei ontem o livro, tá? Terminei em live. Tem todas as minhas reações na live. Eu vou tentar deixar aqui no final do vlog, se der tudo certo, se eu conseguir baixar direitinho. Gente, eu terminei esse livro pensando, que gênia! Que gênia! Como eu já estava esperando e suspeitando que fosse acontecer, existe um complicador aqui em toda essa questão envolvendo Ed LaRue e o Henry. Então eu tava esperando que esse conflito fosse aparecer em algum momento. Ele aparece ali mais pro final do livro realmente. E eu fiquei assim, onde será que isso vai dar? E lembra que eu falei que eu tinha adivinhado o que envolve o Henry, mas eu não tinha adivinhado detalhes? Pois é, esses detalhes têm a ver com o que vai complicar ali na relação dos dois. E eu fiquei pensando, meu Deus, pra onde que essa história vai? Eu tô com medo do que vai acontecer. Aí chegou no fim do livro, eu fiquei tipo assim, pra onde que isso tá indo? E daí que chegou nas últimas 50 páginas, eu fiquei ainda sem saber pra onde que tava indo. E o mais louco é que a gente só realmente chega na conclusão do que aconteceu no final mesmo, na última página. E daí foi aí que eu pensei, meu Deus, que gênia. Tanto a Ed quanto quem escreveu, Vi Schwab, entregou. Gente, eu amei essa experiência. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Ainda não sei se eu vou favoritar, mas ele com certeza vale essa hype toda que ele tá tendo, todos esses comentários. Eu achei ele muito bem escrito. Uma narrativa e uma escrita muito delicadas, muito sensíveis, sabe? Muito poéticas em alguns momentos. É um livro realmente recheado de arte. Ele é muito artístico. Eu enxerguei a arte nesse livro, tanto na forma como a autora escreve a história, quanto na forma como ela constrói seus personagens. E, gente... ai, eu fiquei encantadíssima. Preciso comentar também que esse livro me engatilhou em alguns momentos ali, porque ele vai tratar muito em alguns pontos sobre essa questão do tempo, sobre como cada um dos personagens ali enxerga a passagem do tempo, sobre essa questão do tempo ser finito pra todo mundo. Em algum momento a gente não vai mais ter tempo de viver o que a gente quer viver, porque eventualmente a gente vai morrer. Então a gente tem um tempo finito aqui em vida pra viver as experiências que a gente quer viver. E isso sempre foi algo que eu refleti muito sobre, sabe? Sobre essa questão da passagem do tempo. Esse ano de 2021, que pra mim voou, pra mim passou muito rápido, e eu olho em retrospecto e eu penso, o que foi que eu fiz esse ano? Tudo bem, entreguei TCC, eu me formei na faculdade, aconteceram muitas coisas esse ano, mas eu ainda fico me perguntando, tipo, meu, o tempo tá passando muito rápido e eu não sei se eu tô aproveitando o máximo possível desse tempo que eu tenho, que é, assim, o nosso bem mais precioso. E essa foi uma das grandes reflexões que acontecem aqui nessa história, sabe? Essa questão do tempo, a questão de a gente aproveitar o tempo que a gente tem pra fazer o que faz a gente feliz, pra aproveitar a vida, pra conhecer coisas novas. Então isso sempre foi uma coisa que eu refleti muito e me engatilhou em alguns momentos aqui da história, né? É um assunto que eu sou muito sensível, essa questão da passagem do tempo. Então, quando eu vi isso sendo motivo de angústia também na vida dos personagens, eu senti
profundamente em mim essa angústia que eles estavam sentindo. Então acho que foi uma das coisas que mais conversaram comigo aqui, além, é claro, de toda a personalidade da Eddie LaRue. Eu me identifiquei muito, tipo, muito com essa personagem. Eu acho que, assim, eu possivelmente poderia ser uma Eddie LaRue, sabe? Essa coisa de ela ter essa ânsia por viver, por conhecer coisas novas, por viajar o mundo, por ter experiências, sabe, diversas. Eu me senti muito próxima da Eddie com relação a isso. As suas preferências também ali, né? A questão de ela ser uma pessoa que aproveita muito as pequenas coisas, né? Os pequenos detalhes da vida. E essas pequenas coisas estão muito a ver com a arte na vida dela, com livros, com música, com cinema, com comida, né, gastronomia. Então, assim, eu me identifiquei muito com a Eddie LaRue em muitos pontos, em muitos aspectos da história, em muitos momentos. E, gente, eu adorei essa história, eu gostei muito desse livro. Eu senti falta de algo que eu não sei se eu consigo falar sem dar spoiler, mas vamos dizer assim que eu senti falta de um certo aprofundamento na relação das personagens entre si. Porque eu senti que eu vi muito aprofundamente individualmente nas personagens, mas quando a gente via as relações entre as personagens que aparecem no livro, eu senti que não foi tão aprofundado assim, a ponto de fazer com que eu me sentisse ainda mais próxima da situação deles e que eu sentisse ainda mais tensão com relação a tudo que estava acontecendo. Então, digamos nesses termos que eu senti um pouco mais de falta nesse aspecto, mas de modo geral é um livro que entrega tudo que ele promete e não deixa pontas soltas, então eu achei maravilhoso. Tem um trecho que eu marquei aqui na página 256 que vai falar muito sobre essa questão da passagem do tempo, como eu falei com vocês. Eu vou pular um pouco só pra dar uma resumida, mas é mais ou menos isso aqui. O tempo passa rápido pra cacete. Em um piscar de olhos, você está na metade da escola, paralisado pela ideia de que seja lá o que escolha fazer. Isso significa que também está escolhendo não fazer centenas de outras coisas. Então troca de graduação dezenas de vezes antes de finalmente se decidir por teologia. Enfim, conflitos da vida do jovem. Eu conheci muitas pessoas assim, eu passei por isso também, essa questão de você decidir por uma coisa, você optar por uma coisa é necessariamente, assim, implica necessariamente em você abrir mão de outra, porque, sabe, você não pode escolher tudo, você tem que escolher uma coisa e escolher essa coisa você abre mão de outra. Aqui na página 377 tem um outro quote que eu marquei que fala assim: a coisa mais perturbadora sobre o tempo é que nunca é o bastante. Talvez seja abreviada por uma década ou talvez por apenas um momento, mas a vida de uma pessoa sempre acaba cedo demais. Gente, gatilhos muito pesados em mim, esses trechos, mas são coisas que eu acho que a autora traz que criam uma reflexão muito profunda do leitor acerca dessa temática do tempo e tudo mais. Então, assim, eu, sei lá, senti muito esse livro em mim, gostei demais da leitura. Recomendadíssimo, gente, 5 estrelas, leiam. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, leiam esse livro, sério, vocês não vão se arrepender, não vão perder tempo. E se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou da história. Como eu já tinha falado antes, a segunda metade pra mim foi mais lenta do que a primeira, mas isso não influenciou o que eu achei do livro como um todo. Pra mim foi um livro muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido e recomendo demais pra vocês. Agora eu vou ficando por aqui. Quero agradecer você que ficou até o final desse vlog, que deve ter ficado gigante, então muito obrigada pela sua companhia. Volto também a agradecer aos membros do canal por todo o apoio, galera. Muito obrigada por tudo sempre. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!